Bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva das Ideias. E hoje a gente está derivando só Money! Nós no Good Not Heavy. Money que é Good Not Heavy. Se lembrar, estava aqui ouvindo que o nosso aqui é gravar. Money. Já diria Mamonas Assassinas. Hoje a gente vai falar, gente, de dinheiro. Mas antes, o que tem que fazer, irmão? Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso aí. Porque não custa nada. É de graça. A verdade é que hoje a gente vai falar de dinheiro, mas não é só de dinheiro. É a história monetária. É a crise da desdolarização. Isso aí, gente. Só que, para falar da crise, a gente tem que falar do início. Tudo isso baseado no quê? A gente está vendo o que está acontecendo, né? É Lula falando em moeda pro BRICS, é o Putin dizendo que está cedo, é pé, e fica nessa guerra. Mas eu acho importante a gente falar primeiro como o dólar entrou e o que é o BRICS também, né? Exatamente. Tá? Primeiro, deixa eu só subir aqui um pouquinho porque eu preciso de uma cola, eu sou meio... Não, mas o BRICS é porque BRICS é o quê? palavra? A sigla BRICS. Ah, sim, é o BRICS. tijolo. É que BRICS é Tijolo em inglês. Mas é um acrônimo para uma sigla para B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. É um termo que foi cunhado pelo Noam Chomsky, né? Nossa, mas é muito bem. Exatamente. Mas era um cara da barra. Não, morreu de pouco. Eu acho que morreu. De qualquer forma, Noam Chomsky, genial, cunhou esse termo, né, do BRICS e gerou. O BRICS vem gerado essa mudança. A verdade é que já faz algum tempo que a gente está vivendo um processo de despolarização do mundo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, se criou a polarização, a bipolarização, com a Guerra Fria. E a gente está vendo o fim desse processo de polarização com a despolarização, ou a criação de um mundo multifacetado. Só que os atores não aceitam muito esse processo. É lógico, né? Porque o mundo ele gosta de ficar na homeostase. Mas vamos começar do começo. A gente vai falar de dinheiro. Qual foi a primeira forma de comércio que o mundo inventou? Os câmbios, a troca. É aquela coisa que acontece na feirinha de Acari? Sabe, você chega com o periquito e sai com o carro? O que acontece, gente? Quando você está na pré-escola, o que você traz? Você traz um lanche, aí você vai trocando. Isso é primeiro, isso aí é do ser humano. É o escambo. Sempre existiu, desde a pré-história, trocas baseadas na demanda, na necessidade. Então é aquilo, não é que uma galinha vale X e um coelho vale Y. É a sua necessidade. Se você tem necessidade de um coelho, o seu coelho vai valer muito. Você precisa dele. É a questão da demanda e da oferta. Que sempre existiu. Só que aí o escambo evoluiu. Evoluiu para quê? O brilho, o valor, o apreço. Para as coisas que são raras. Ou metais. Diamante não é metal, diamante é mineral. Mineral. Metal também é Mas mineral. é raro também. Aí vem Extremamente. Então o que acontece? É que começa a se usar metal. Por incrível que pareça, não sabemos explicar o motivo, mas o ser humano sempre fez um fácil. Tudo que é escasso tem valor. Cara, mas por exemplo... A escassez traz o valor para as coisas. Mas tem coisa que é rara e não tem valor. Tipo, nove. Ninguém. Então, cara, nada em relação a isso. Por exemplo, pode ser num cervel. Não sei. Não sei se é bonito, vai que é feio, né? Mas vamos Eu não sei nem voltar. como é que é o nióbio. É preto, é escuro, né? Não é... Parece carbono. Sei. Mas o ponto é, os metais preciosos passaram a ser usados como moeda. Só que aí, lá na China, teve um cara que, assim, por conta para evitar roubo dentro da cidade, ele começou a falar, faz assim, você chega a favor do ouro, deixa aqui guardadinho e leva esse papelzinho aqui dizendo quanto ouro que você tem. Aí ele inventou o papel moeda. Isso, as primeiras experiências de troca, onde você empenhava valor ficcional a um papel. Exatamente.
Porque o que o dinheiro é? O dinheiro é uma convenção. Exatamente. A gente concorda que aquilo vale alguma coisa. Mas aquilo não vale nada. Nota-se que no começo você falava que era um papel, fisicamente, É. que tinha esse papel. Hoje em dia, né, já vou É adiantar virtual. algumas coisas, algumas décadas, É algumas centenas de virtual. anos. Hoje em É. dia tem papel, tem É mais. só uma ideia. Você coloca convencionado em dados. Exatamente. Mas aí o que acontece? Aí foi chegando, as coisas foram aumentando e passou Primeira a se Guerra definir Mundial. padrão ouro. Cada moeda valia o que o seu país tinha de ouro em estoque. Era lógico. Então, assim, se você tem X de ouro, a sua moeda vale X. Então, isso é bom porque isso evita inflação, tem uma estabilidade financeira. Agora, qual é o problema? O problema é que você circula pouco dinheiro no mercado. Então, é complexo você fazer um desenvolvimento econômico com pouco papel moeda, com pouco dinheiro. Então, em alguns momentos, desvalorizar um pouco a sua moeda é interessante até certo ponto. Só que veio a Primeira Guerra Mundial e a galera precisou gastar dinheiro na guerra. Isso quebrou o padrão do ouro. E aí veio o acordo de Bretton Woods. Aonde começou o problema? Não sei se começou. Só que assim, o que acontece? Aí os Estados Unidos falaram, olha só, em vez de você ter o seu lastro de dinheiro em ouro, você vai ter o seu lastro de dinheiro em dólar, e eu, Estados Unidos, grande potência do mundo, brabão do mundo, na época era, garanto que para cada dólar em circulação no mundo, eu vou ter uma onça atrás de ouro, 13 gramas. Aí os Estados Unidos criou o Fort Knox, aquela reserva de ouro gigantesca. E isso durou muito tempo. Até que o Nixon, o presidente Nixon, na década de 70, falou, ó, acabou com esse papo de dólar ouro. Não tem ouro suficiente no mundo para a gente desenvolver. O padrão agora vai ser dólar-dólar. O dólar vale que o dólar vale. A gente garante que a economia dos Estados Unidos nunca vai quebrar. La garantia sou eu. E fontes, não foi preciso. Não preciso. Quem tem isso aqui não precisa, né? Foi. Inteligência pura. Por isso que aqui na frente, ó, eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Isso daqui funciona mais do que 5G, 6G. Confia no pai. Confia. Tem que botar o vídeo nos vídeos. Não, eu gosto do menino. Fontes, não foi preciso. Não, o Nixon, presidente Nixon, republicano, falou que o padrão agora ia ser dólar-dólar. Confia. Não confiou. E aí a gente entrou nesse parâmetro agora que a gente vive, que é baseado na economia dos Estados Unidos, né? Só que qual é o grande ponto? Que a economia dos Estados Unidos sempre foi muito confiável. Era um país que não tinha oscilação. Nos Estados Unidos, a diferença entre republicanos e democratas residia em aspectos muito mínimos. A diferença era mínima. Eram dois grupos liberais com visão econômica muito parecida. Capitalistas Mas caramba! Então, assim, não tinha oscilação. Era estável. Se o presidente fosse republicano, se o presidente fosse democrata, os Estados Unidos tinham uma lógica. Porém, contudo, entretanto, todavia, acarretou um problema hoje. Donald Trump não se submete à lógica. Porque a tática dele, a tática da loucura, atirando. Isso é fato, né? Isso é fato. Ele usa a estratégia do louco. Literalmente. Ele usa a estratégia do louco. O fato é que, com as ações de Donald Trump, a economia estadunidense se tornou cada vez menos confiável. Mais instável. Exatamente. E isso reforçou uma política que já era tida há muito tempo, que era a gente precisa de uma alternativa ao dólar. Exatamente. Porque se de uma hora para outra o dólar quebrar, o que vai acontecer com o mundo? O mundo quebra, gente. Exatamente. Então, assim, boa parte dos países do mundo tem o seu fundo soberano, o seu superávit primário, o estoque internacional de reservas em dólar, garantido pelo Tesouro dos Estados Unidos. Como o Brasil, por exemplo. O Brasil mantém reservas
vultuosas de dólares em notas do Tesouro estadunidense. E é um problema grave. A China está se desfazendo disso. Aí o que acontece? Foi uma questão, inclusive, que a China, como que a China começou, porque a China chegou a ser ameaçada de tarifas de 150%. Mas isso nem existe. como ela conseguiu dar a volta por cima? Vendendo os dólares. A China não Os Estados precisa. Unidos entrou em pânico. O que acontece? O valor se a China vender todo o dólar que tem, o dólar Quebra, vai os Estados Unidos virar quebra. pó. E não é só a China. Se a Arábia Saudita fizer isso, se o Brasil fizer isso. E esse que é um grande ponto. Existe uma coisa no mundo chamada sistema SWIFT, que é um acordo internacional de bancos, né? Que envolve a União Europeia, que envolve os Estados Unidos, então o Brasil faz parte. Só que esse não é o único. Você já tem o BRICS-Pay, né? O BRICS-Bit, né? Que é o sistema do banco do BRICS, que permite o comércio entre as nações do BRICS, lastreados em moeda local. Você tem um sistema russo. A Rússia está fora do SWIFT e também estão fora. E a Rússia também está crescendo. Por conta, inclusive, de medidas restritivas que foram Dois impostas Estados a ela. Unidos, exatamente, por conta da guerra da Ucrânia. Então é assim, a Rússia não pode invadir os outros, só os Estados Unidos que podem. Exatamente. Faço o que eu faço, não faço o que eu faço. Eu falo, Não faço o que eu faço. Isso É o aí. nosso partido e é o que os Estados Unidos sempre fizeram. É o que eles adoram fazer. Então, E assim, falar também. a gente está vivendo um momento de transição. Esse é o grande ponto. As fases de transição são as piores. A gente tem o azar de nascer na era da Logo na transição. minha vez. Hobsbawm chamaria o nosso período de era das transições. Se antes a gente teve a era dos extremos, agora a gente tem a era das transições. Está tudo transicionando. Sistema econômico, sistema cultural, sistema político, sistema social, está tudo em transição. A gente é a era da mudança. Eduardo, eu gostei desse tema. A gente pode depois fazer um vídeo sobre a era das transições. Puta, eu queria fazer um vídeo interessante. Grava aí, guarda aí. Faz o roteiro. Mas vamos lá. O ponto é, os Estados Unidos estão vivendo um processo com o Trump muito interessante. Eu até te mandei esse vídeo mais cedo, que eu gostei muito. Onde ele está desvalorizando o dólar para incentivar a economia dos Estados Unidos a se reindustrializar. Só que não é assim tão fácil. Claro, não. Não é assim tão fácil. Eu lembro bem, na época que começou a guerra tarifária com a China, onde falava, cara, para os Estados Unidos voltar a produzir iPhone, por exemplo, pelo menos 10 anos. Não, ele parece às vezes que o Trump tem ideias assim. Vou fazer isso. Né? Vou pegar a cana de açúcar a partir de agora e quer que as coisas aconteçam no instalar de dedo. Mas aí me permita fazer algo bizarro. Eu dei o exemplo da cana de açúcar, que é uma coisa que tem que mudar toda a fábrica da Coca-Cola. E depende. Às vezes nem é viável. Às vezes nem é viável. E o que acontece? As indústrias têm que submeter as loucuras dele de uma hora para outra com prejuízos bilionários. Não é assim. Empresa não gosta de prejuízo. Nunca. Mas aí, pô, o Trump me lembra uma situação que eu brincava muito na época que o Crivella era prefeito. Você que não é do Rio de Janeiro, né? Marcelo Crivella foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Péssimo prefeito. E eu brincava que o Crivella realmente era um homem de Deus, um homem de fé. Porque ele não fez nada e acreditou que ia dar certo. E o Trump, ele segue um caminho muito parecido. Ele faz tudo errado e acha que vai dar tudo certo. Tem muita fé, né? Muita. Só que existe uma coisa chamada realidade. E a realidade, ela não se molda à sua vontade, à sua opinião. É o oposto. Então, a geopolítica internacional, ela já precificou a crise dos Estados Unidos. Infelizmente, gente, entendam, o dólar está vivendo seus dias contados de fim. Pode não ser. Vamos voltar ao que você acabou de falar, estudo, né? Das transações, exatamente. Assim, pode não ser nos próximos 2, 3 anos. A gente não dá 10. Com certeza. Não dá 10, a gente vai viver uma mudança no padrão internacional. A gente está falando que vai ter uma guerra mundial. Não, a gente está falando de uma ruptura. Daqui a décadas, os historiadores do futuro vão olhar para cá e vão falar, ó, pô, tá vendo? Foi aqui que mudou o contemporâneo. Esse é o período difícil. Aí eles vão enxergar a mudança e o que a
aconteceu quando você vive Vive, porque furacão. você está no meio da nuvem, é aquela coisa, né? Quando você está no alto da montanha, a metáfora da nuvem, e a nuvem passa por você. Você sabe o gosto da nuvem, a temperatura da nuvem, a textura da nuvem, você sente a nuvem, mas você não tem ideia da forma da nuvem. Exatamente. A gente está dentro da nuvem. Então é muito difícil ver essa forma. Daqui a uns 10, 20, 30, 40 anos, não sei, os historiadores vão olhar e falar, ó, foi aqui que mudou. Vamos escolher um evento, sei lá, por exemplo, Talvez a era das transições. para chamar, né? Aí ele vai falar, por exemplo, ó, o ataque das Torres Gêmeas. Foi um evento marcante. Ou vai falar, não, vai ser a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ou outro evento qualquer. A Palestina. Outro evento qualquer. E aí ele vai marcar ali o fim da Idade Contemporânea. E aí a gente vai ter um novo período histórico. Vai ser construído, mas lembre-se, esses períodos eles são construídos a posteriori. Mesmo Então, porque depois. vocês acham, só um exemplo, que Roma caiu em um dia só? Cara, Foi Roma, em um dia só. durante séculos, Roma tinha caído e as pessoas achavam que era o mundo romano. Por quê? Era a mesma língua, era a mesma cultura, era a mesma ideia. Os processos, eles não são falar de Deus. Eles são de longa Ainda que duração. o mundo esteja muito mais rápido, tanto não é tão rápido assim. O estalar de dedos pra gente é muito menos tempo do que o estalar de dedos no passado. Com certeza. Porque a dinâmica da contemporaneidade ela é muito rápida. E a história é isso. A história é mudança, é transformação. Os motores, né, a luta de classe, as dinâmicas culturais, as dinâmicas e as contradições que fazem a história, elas não acabam. Mas mesmo assim, a gente só vai conseguir fazer tudo quando a gente conseguir chegar de fora. Exatamente. E como diria, né, uma frase, não lembro o autor, vou pesquisar, coloco aqui, as palavras de hoje fazem as notícias. As palavras de amanhã fazem a história. Vou pegar o autor e voltar aqui a nós, é muito Bonito. E aí, gente, o que vocês acharam? A gente está vivendo uma transição econômica? Você compraria dólar hoje para guardar? Não. Vamos deixar aqui as apostas. Vocês acham que estamos vivendo uma nova era? Querem um vídeo sobre isso? Bota nos comentários. Isso aí, Não esqueça gente. de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E lembre-se sempre que conhecimento nunca é demais. Isso aí, gente. Conhecimento é poder. Conhecimento é cultura. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.